Ah, como eu amo esse assunto. Falar de pente da narrativa é muita fofura, é só amor. Vem comigo nesse assunto que é uma grossinha. Qual que é o seu super-herói favorito? Se você pudesse viver em um lugar literário, qual seria? Você gostaria de participar daquelas festas super animadas dos anos 30? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda. Esse é o segundo vídeo do Novembrou com língua portuguesa e vem comigo que eu vou te ajudar a desvendar os mistérios dos elementos da narrativa. Para que a gente possa dizer que um texto é uma narrativa, ele tem que ter 5 elementos: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, a primeira letra aí de cada elemento vai formar a palavra pente. Por isso que eu falei pente no início do vídeo, porque fica mais fácil de você lembrar. Fica comigo até o fim desse vídeo e você vai entender a maravilha desses 5 elementos. O primeiro elemento são os personagens. Os personagens, eles são essas criaturinhas de papel e letras que a gente ama, que a gente chora quando eles morrem. Quando eles estão bem construídos, parece que eles estão sentadinhos aqui, ó, conversando com a gente. São 3 tipos de personagem: o personagem protagonista, o antagonista e o coadjuvante. O protagonista é aquele alecrim do campo, aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Toda a história vai em torno dele. Ele é o cara que movimenta tudo, né? Ou a mulher, claro. Por quê que o protagonista é assim? Porque a história precisa de um eixo central. Então, o meu eixo é o meu personagem. E esse protagonista, ele pode ser dividido em 2 tipos: herói e anti-herói. O herói é aquele assim, aquele personagem, aquela personagem que está acima de tudo. Ele tem todas as características, ele é perfeito, meu bem. Você nunca vai ser ele. Sabe aquele tipo de personagem assim? Aquele personagem inatingível? É esse. Agora, o anti-herói é aquele cara que, se a gente puder, a gente chama ele para tomar um café, gente. Por quê? Porque ele tem as mesmas características que a gente. Ele ou até tem menos, né? Menos qualidades, e ele vai buscar, ele vai batalhar, ele vai sofrer, e a gente se identifica com ele. Né? Como herói, talvez a gente não se identifique tanto, mas a gente queria que existisse para salvar a gente dessas coisas tudo que acontece, né? Então a gente tem no protagonista o herói e o anti-herói. E depois a gente tem o antagonista, que é aquele que se opõe ao protagonista. É um jogo de luz e sombra, né? Então é ele que atrapalha a vida do protagonista, é ele que joga aquela contenda, aquela briga que a gente gosta, aquela coisinha assim, né? Que a gente curte. Então, o antagonista, ele vai ser também um suporte para que o protagonista brilhe. E a gente tem aquela galera que passa no fundo, que conversa, que é o melhor amigo, que é o pai, que é a mãe, que também são importantes para a narrativa, que são os personagens coadjuvantes ou secundários. Eles funcionam como uma espécie de escada para o personagem principal, para o protagonista e para o antagonista também. O segundo elemento é o enredo, minha gente. Sim, o enredo ele é a sequência de fatos que acontece na minha narrativa e é importante que tenha verossimilhança. Escreve aí na edição, aí, ó, verossimilhança. Por quê? O que é isso? A verossimilhança é parecer real dentro da história. Não quer dizer que eu preciso trazer aquilo para a minha realidade palpável e que aquilo pareça real, porque se fosse assim, não existiria história do Harry Potter, não existiria história sobre ET, sobre bichos que falam, né? Então, verossimilhança é parecer real dentro da história, dentro daquele pacto, sabe? Que a gente faz ali com o texto. E dentro do enredo, a gente tem 3 momentos muito importantes. O primeiro é a introdução. É o início ali da minha história, né? Tô conhecendo os personagens, tô conhecendo o tempo, tô conhecendo o espaço, tô me apresentando a situação. E vai acontecendo, vai aparecendo, até que aparece ali um antagonista que vai criar um problema. Quando a gente tem esse problema mais desenhado, a gente tem um conflito.
Esse conflito é muito importante porque ele vai desenhar o ponto alto da minha história. Então acontece um conflito, os personagens vão se envolvendo, ficam, nossa, que absurdo, vou lá brigar também, vamos lá, vem então. E aí vai acontecendo, até que chega o clímax da história. O ponto mais importante que você fala, precisa decidir isso. E aí a história começa a se desenrolar. Começa a se resolver. E resolvendo os conflitos, a gente tem o desenlace, que é o terceiro momento da nossa narrativa. O terceiro elemento é o narrador. A gente vai falar em foco narrativo e tipo de narrador. Primeiro, eu vou começar pelo foco narrativo na terceira pessoa, que é quando o meu narrador fala, o personagem tal fez isso, ele fez aquilo. Então, isso está narrando na terceira pessoa. A gente tem o narrador que é observador, que é aquele que fica ali olhando. Ele fala só a partir do que ele viu, do que o personagem disse e só. Ele não fala a partir de coisas que ele sabe de modo oculto. Não, ele fala apenas do que é possível, do que o leitor também sabe. E aí a gente tem um outro que é o onisciente, que é um tipo de narrador que sabe de tudo. Ele sabe do que os personagens sentem, ele sabe do que vai acontecer, então ele fica, às vezes, né, dependendo do tipo de narrador, jogando ali uma indiretinha. Ele sabe qual era a intenção por trás daquela fala do personagem. Então ele é onisciente e ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. E o outro narrador, né, o narrador testemunha, não, ele só está testemunhando os fatos. A gente tem também o foco narrativo em primeira pessoa. Quando está em primeira pessoa, eu. E aí a gente tem dois tipos de narrador. O narrador que é personagem, e ele é o protagonista, e o narrador que é personagem, mas que ele é testemunha. A gente vai começar por esse narrador testemunha. O narrador testemunha, ele só viu os fatos, ele está contando sob a versão dele os fatos. Então, eu vi que isso aconteceu, eu vi isso, eu me senti assim, tá. O foco nesse tipo de narrador é justamente os fatos e a percepção dele sobre os fatos. Diferente do narrador protagonista. Esse narrador protagonista, ele narra muito mais sobre aquilo que ele sente, como ele percebe as coisas, porque toda a história é contada sob a ótica dele. É o caso, por exemplo, do Dom Casmurro, o Bentinho. Então tem aquela discussão, né? Traiu, não traiu, isso não é o importante, mas é importante a gente prestar atenção que ele está ali falando sobre a ótica dele. Então será que é verdade? Importante pensar. O quarto elemento é o tempo. Alguns estudiosos dividem em 5 tipos, mas eu vou dividir em 2. Por quê? Porque a maior parte dos livros didáticos dividem em 2. A gente tem o tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo do calendário, do relógio, tempo em que o personagem acontece uma coisa agora e aí o narrador fala 2 dias depois ele fez isso. 3 horas depois, meia hora depois, 1 ano, 10 anos. E esse é o tempo em que geralmente acontece nas narrativas que estão focadas na ação. E o tempo psicológico é aquele que vai no tempo da memória. Então tem um flashback, às vezes tem uma premonição, ele conta um fato, depois ele fala um outro que está em uma outra posição que não é linear, porque a memória não é linear. Então, quando a gente tem um tempo psicológico, o foco dessa história está no personagem, está na memória daquele personagem e não propriamente nos fatos. É importante deixar claro que a maior parte das narrativas não tem apenas um tipo de tempo, mas tem a alternância desses tempos. É isso que deixa mais interessante também. Pode ser que tenha narrativa que tenha um só, sim, pode ter, não tem problema. Mas geralmente acontece essa misturinha. E chegamos ao nosso quinto e último elemento, mas não menos importante, o espaço. O espaço é onde a história acontece. Sempre está descrito no texto? Não, mas se ele fala assim, o fulano, o Joãozinho entrou e sentou-se na cama. Onde provavelmente ele está? No quarto, a menos que ele tenha lá um decorador muito louco
colocou a cama na sala, ou ele está reformando, sei lá. Mas geralmente vai estar no quarto. Então, alguns textos não têm esse espaço muito bem definido. Às vezes isso é até uma intenção para que você crie aí, né, na sua imaginação. Em outros momentos, isso pode ser até uma falha da narrativa, mas geralmente ele determina minimamente, nem que seja no quarto, no jardim, para que você vai dando pistas, né? Ou ele não precisa também falar lá no jardim. Então ele fala, então ele olhou as flores e o banco, um jardim. Então você cria, né, essa imagem, o espaço é muito importante, uma descrição bem feita é importante para que você crie uma imagem legal na sua mente. E agora, para você ter aquele resumão esperto, anota aí. Os elementos são personagem, protagonista, antagonista e coadjuvante. Enredo, a gente tem 3 momentos: introdução, conflito e desenlace. E ele é a sequência de fatos da história. Narrador, nós temos narrador em terceira pessoa e narrador em primeira pessoa. Narrador em terceira pessoa, narrador observador ou onisciente. Narrador em primeira pessoa, narrador testemunha ou personagem protagonista. Depois nós temos o tempo, tempo cronológico, tempo do relógio, tempo psicológico, tempo da mente do personagem. E o espaço onde a história se passa. E agora que esse vídeo já abriu a sua mente, eu quero ver você enviando esse vídeo para os seus colegas e deixando aqui o seu like. E você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!